Alô, pessoal, estamos de volta, mais um encontro para o bom viver. Hoje tendo a grande alegria de ter conosco Fauston Silva. Ele é cineasta, professor de cinema em Brasília, num projeto da Secretaria de Segurança Pública, do DF, e ele é também policial. Fausto, como é que liga essas duas coisas? Se interessar por cinema, fazer cinema e ser policial? A Polícia de Brasília ela é uma polícia que tem um nível de formação um pouco maior do que o do restante do país, né? Então existem policiais que são PhD em letras, né? Em literatura. Eu conheço um policial militar, que é cabo da Polícia Militar, que ele tem doutorado em Alfredo Bose. Eu conheço policiais militares formados em física, dentistas, e existem até cineastas, que é o meu caso. Que beleza. Então isso tem muito a ver com o nível de formação do funcionalismo público de forma geral em Brasília e também dos policiais. Mas isso também tem a ver com o trabalho comunitário? É, claro. O fato de uma inserção maior na sociedade, né? Sim, quando eu entrei no curso de cinema da Universidade de Brasília, eu já estava na Polícia Militar há 6 anos, né? Então, eu já estava há bastante tempo na Polícia Militar e permaneci trabalhando no trabalho comum. E um tempo depois, a Secretaria de Segurança, dentro de um projeto que trabalha com jovens em situação de risco, incluiu um projeto que oficinava noções de audiovisual a garotos em situação de risco, né? Então, é uma política de segurança pública que tem a ver com trabalhar o problema na sua raiz, né? Que é o fato da criança se sentir parte do grupo maior, né? Quando um grupo menor não se Agora, sente... como é que surgiu essa paixão pelo cinema? Desde criança? Sim, desde criança eu já fazia algumas coisas com VHS, né? Porque eu sou nascido em 1980, então as minhas primeiras experiências com audiovisual foram com a filmadora pequena da Gradiente em VHS. Que filmes assim mais te marcaram na história do cinema? Eu gosto muito do Sérgio Leone, né? O que? Era Uma Vez no Oeste? Uma Vez no Oeste. O Três Homens em Conflito, né? Que é o título que tem aqui no Brasil. Eu gosto da filmografia dele de forma geral. Tem uma relação com o fato de ser policial, gostar de faroeste? Na verdade, eu nem gosto tanto do gênero faroeste, mas gosto muito quando ele é trabalhado pelo Sérgio Leone especificamente. Porque aí são aquelas cenas muito lentas, quase contemplativas, né? Ele tem esse cinema mais contemplativo, mas ele também tem um cinema que é popular, né? Um cinema de ação, tem a violência, que é sempre uma estética que agrada o uma público. Restauração do velho faroeste americano, olhado pelo lado italiano, né? Com a paixão italiana, né? É isso mesmo. Um outro filme que te marcou muito na história? É filme do cinema clássico? Sim. Eu gosto muito de um filme brasileiro chamado A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Beleza. Que é Alberto Santos. Justo. Eu acho um dos filmes mais importantes brasileiros. E ele é um filme que narra o conflito, que não é um conflito externo, né? É um conflito interno dentro do personagem. Porque é um conto do Guimarães Rosa. Do João Guimarães Rosa. Sim, e é um conto muito bem adaptado, né, para o cinema. Como raramente acontece na história do cinema, você conseguir adaptar de forma tão competente a literatura para o cinema. Agora, você junta uma formação, uma competência na área da ficção e também na área do documentário? Não, meu cinema ele é estrito senso principalmente, aliás, de ficção. Porque na ficção a gente consegue controlar melhor os eventos para transmitir um discurso que se propõe a transmitir. O documentário ele foge ao controle, óbvio, porque é a característica do documentário, apesar de ser o discurso do cineasta, mas eu prefiro me enveredar pelo caminho da ficção. Então você gosta mais da ficção? Sim. E tem feito vários curtas? Sim, tenho vários curtas-metragens.
Como é que surgiu essa história do Meu Amigo Nietzsche? Meu amigo Nietzsche, que é meu antepenúltimo filme, ele tem tido uma trajetória boa porque, por vários motivos, um dos principais, imagino eu, é o fato do Nietzsche ser uma marca, né, comercialmente viável no mundo. Mas também a gente tem um roteiro que eu acredito que tem uma sensibilidade grande, né, e tem uma importância social por um tema que é muito brasileiro. Apesar de ser um filósofo alemão e do século XIX, a gente tem um discurso dele muito bem adaptado a uma situação brasileira e recente, que é o problema do analfabetismo funcional. Esse roteiro ele foi me presenteado pela minha esposa no Natal de 2010, né? E a gente trabalhou ele. Então, a sua esposa trabalhou com você. Sim, ela é corretorista, eu diria até que roteirista do projeto. Inclusive, ela já ganhou Você tem vários prêmios. facilidade de conseguir dinheiro para a produção do filme? Um filme desse é caro. É caro. Sim, mas não por ser fácil, mas pelo fato de eu participar de todos os editais que são abertos, né? Eu acredito muito no fomento público para a arte, não só no Brasil, mas no mundo, é uma realidade, e desde sempre, né? O Mozart, o Beethoven, todo mundo foi viabilizado por mecenato público, né? Então eu sempre participo dos editais e por participar muito eu acabo vencendo alguns, né? Então não é fácil, mas tenho conseguido vencer editais. E você tem uma equipe com a qual você trabalha? Sim, o cinema, ele por ser uma arte coletiva, ele demanda coletividade, né, para que seja viável. Tem que ter um fotógrafo, Isso, tem que ter muita gente. E aí eu tenho iluminista. eu acho até infeliz que tenha que ser tão burocrático e tão gorduroso o processo de fabricar cinema, mas não tem jeito, né? Eu tenho visto que quando a gente quer ir subindo de graus em termos de qualidade, a equipe competente, e infelizmente muitas vezes volumosa, ela se torna necessária. Então eu tenho uma equipe, né? Mas eu não Quantas tenho. pessoas mais ou menos? O meu último filme, ele estava envolvendo em torno de 40 pessoas. Tudo isso. O Balãozinho Azul. Né? O meu amigo Nietzsche envolveu mais ou menos 30 pessoas. Isso porque os dois filmes tinham muito orçamento. Filmes menores em que eu trabalho envolvem 15 pessoas, 20 pessoas. Né? Isso depende sempre do orçamento. Sim. Quanto mais orçamento... Esses filmes, seus filmes, eles são de natureza temática, tem um tema que é recorrente, que retoma de alguma maneira? Eu acredito que um dos temas mais recorrentes nos filmes que eu tenho feito é a respeito de superação. Né? Os meus personagens, eles são personagens que se superam, né? Mesmo diante de impossibilidades, como por exemplo um garoto de periferia com problemas de analfabetismo funcional, ser capaz de ler e de entender o Assim Falava Zaratustra de Nietzsche, é um desafio que é interessante ver e acompanhar, né? Então, e outros personagens, como a criança do Balãozinho Azul, que enfrenta uma situação de exploração do trabalho infantil, que é um problema grave no Brasil, e busca superar aquilo, mesmo que não seja um problema infantil, é um problema de adulto que afeta a criança, né? É um problema que o adulto tem que resolver, a problemática da superação está presente também. É interessante porque nesses filmes que você está comentando, sempre o personagem principal é a criança. Nesses dois são crianças, mas meu filme de conclusão de curso, no curso de cinema, é um adulto, né, que é um egresso do sistema prisional, que é um tema também importante, que eu acho pra gente. Nas suas dificuldades, grande problema no Brasil, é um né? grande problema porque 70% das pessoas que estão presas já foram presas antes, então significou que não adiantou e ela teve que voltar para o sistema carcerário. E talvez a equação esteja no momento em que ele egressa do sistema, né? Então era uma temática mais em torno de adulto, mas eu realmente gosto muito do cinema infantil. Muito bem. Nós estamos conversando com Fauston Silva, cineasta, educador popular, policial. E no segundo bloco, eu quero conversar com você sobre um tema muito específico. Como é que o cinema pode contribuir com
com aquilo que a gente chamaria de espiritualidade humana, não religiosa, não especificamente ligada a alguma tradição espiritual, mas numa dimensão de amorosidade, de educação da pessoa, né, para a saída de si e ser solidária. Claro. Então, vamos conversar sobre isso. Como é que você vê a relação do cinema, digamos assim, com essa parte mais pedagógica? Agora, depois vamos falar de espiritualidade, agora eu estou falando de educação. Entendi. O cinema ele pode se tornar uma arma muito potente na educação de jovens e adultos, né? Na Coreia do Sul, durante as reformas de educação que houveram a partir da Guerra de Secessão lá, eles investiram em várias tecnologias para contribuir com a educação, e entre elas o audiovisual. Então, obviamente, o cinema ele pode ser uma arma muito potente para a Você educação. está falando do cinema em geral, por exemplo, os filmes comerciais que passam em shopping, ou você está falando de um cinema específico? Estou falando de um cinema voltado para essa função, né? O cinema ele é uma arte, né? Então ela vai expressar o que o artista estiver sentindo, mas ele também pode, o filme, né, servir para educar as pessoas, para demonstrar um discurso, para coisas do mal e coisas do bem. O cinema pode servir, como qualquer campo da arte. Quer dizer, pode incitar a violência, Sim. como às vezes acontece Sim. com esses grandes... A arte, né, de forma geral, ela pode contribuir. A publicidade ela é uma forma de arte, né? Ela pode ser. Então, ela pode ser usada como um instrumento muito potente para qualquer tipo de recurso, né? A tecnologia, a extensão do braço humano, então qualquer coisa que é tecnológica, ela pode ter vários tipos de utilização. Você tem feito cinema publicitário? Não, eu não faço. Eu não dependo da publicidade para fazer cinema, né? Porque muitos colegas acabam dependendo da publicidade para viabilizar o seu sustento, né? Então, muita gente faz Você fica mais independente. Sim, eu como sou funcionário público, né, como muita gente em Brasília, eu não tenho necessidade de recorrer ao dinheiro que vem da publicidade. Estamos conversando com Fauston Silva, cineasta e policial. Está no final do nosso primeiro bloco. Nós damos uma paradinha, fique conosco. Voltamos daqui a pouco para o encontro para o bom viver. Olá pessoal, nós estamos de volta, mais um encontro para o bom viver. Hoje nós temos conosco Fauston Silva, ele é policial e é cineasta. E está conversando aqui conosco sobre um assunto muito importante: cinema, educação, espiritualidade. O que é que você me diz sobre isso? O cinema ele não é tão competente como a literatura, do meu ponto de vista, para entrar dentro do coração do ser humano. Mas ele pode fazer isso também, né? Pode expressar o que o artista que fabrica esse tipo de arte, né? E pode tentar mostrar, né, alguns sentimentos, alguma espiritualidade do ser humano. E reitero que não tão competente como a literatura do meu ponto de vista, mas ele tem outras possibilidades que a literatura não oferece, que é a dramaturgia, né? O mostrar aquilo acontecer. O próprio fato da imagem, né? A imagem tem uma força Sim. que a letra sozinha não tem. Sim. E você tem assim, exemplos de um filme que colaborou, ajudou, fomentou essa dimensão da formação de uma espiritualidade humana? Eu estou entendendo que espiritualidade é uma
construção moral, uma construção do ser humano, né, humana, né? Existem vários filmes que trabalham essa temática, né? Existe um filme chamado A Corrente do Bem, que eu imagino que trabalha essa questão da voluntariedade humana, Corrente do bem. isso, do viver Um coletivo. garoto, né? Exatamente. Que são três atos de são três boas ações que devem ser pagas com mais três boas ações, né? Então são filmes que têm essa preocupação, né? O cinema, ele desde o seu início, né, ele trabalha questões espirituais, a música também, a arte de forma geral, não querendo ser repetitivo, mas a música erudita, né, o Bach, vários músicos trabalharam a questão espiritual em toda a sua trajetória. A pintura italiana, a Claro. pintura sempre com questões espirituais envolvidas. Você é uma pessoa que teve já um reconhecimento em festivais no Brasil e fora. Conte para nós isso. O meu primeiro filme foi em 2007, assim que eu entrei na Universidade de Brasília, ele chama Arma Bola de Oi. Ele venceu um festival que eu gosto muito, que é um festival de Brasília, que tem uma versão em Brasília, que é o Festival Internacional do Filme Curtíssimo, o Festival Internacional Tricurté, que é um festival de origem francesa. Esse é o primeiro festival que eu me lembro que eu venci, e os demais filmes foram ganhando outros festivais ao redor do Brasil e do mundo, mas o que tem tido uma trajetória mais importante é esse antepenúltimo, que é o do Nietzsche, né? Mesmo porque os últimos ainda estão em carreira de festival, né? Começaram agora suas carreiras. Ele ganhou vários festivais brasileiros, né, incluindo o Festival de Brasília na sua mostra de Brasília, e vários festivais internacionais também. E participou de festivais importantes, como o Festival de Havana, em Cuba. Nós estivemos em Granada, na Espanha, tivemos em Clermont-Ferrand, na França, tivemos no leste europeu, na Alemanha, na Suíça, e em vários desses nós vencemos, né? Esse da Suíça nós vencemos, esse da França nós vencemos, e vários brasileiros também. Então tem tido um reconhecimento por essa narrativa, né, essa história específica. Eu ainda estou em fase de análise do porquê, né, mas ele tem tido uma carreira importante. E no circuito comercial não entra de jeito nenhum? Sim, eu tenho vendido alguns filmes, esse eu vendi para a África, vendi para a Espanha também, vendi para uma TV da França, vendi para uma TV brasileira, para Multirio, né, que inclusive foi a melhor venda que nós fizemos. Então a gente tem conseguido vender para televisão aberta também e para alguns distribuidores. Vendemos para uma TV italiana, né, algumas iniciativas menores que tentaram comprar, nós doamos o filme. Nós optamos por doar, escrevemos que agradecíamos a intenção, mas que doávamos, não precisávamos do recurso, né? Porque o filme foi feito com fomento público, né? Então, alguma espécie de contrapartida, se for possível para a gente faz, né? Então, a gente doou para uma coletânea de DVD infantil no Rio Grande do Sul, doou para uma mostra de cinema em Minas, em Patos de Minas. A gente tem tido esse tipo de ação. Que bom. Como é que você vê essa relação cinema e televisão no Brasil, hoje? No primeiro bloco eu falei que o fato do fomento ser público é uma coisa importante no Brasil, mas eu acho que exige também reformas. Uma das reformas é o fato do filme, muitas vezes, não ter a sua qualidade acompanhada. Eu não sei se é culpa da televisão o fato dos nossos filmes não estarem lá, né? E eu gosto de acreditar que não é somente culpa dela. Uma parcela importante da culpa do fato do nosso cinema não estar tão presente na nossa televisão é o fato de que, infelizmente, ele não tem uma qualidade tão grande, né? A gente tem grandíssimos filmes, mas, infelizmente, eles são exceções. O grosso do que é produzido no Brasil, ele é conceitualmente ruim. Eu não quero nem falar esteticamente, porque eu acho que a parte estética e técnica tem sido superada,
Primeiro por causa da questão tecnológica, que está mais acessível e tal. Então o grande problema são os discursos mesmo dos filmes. Então eu não sei o que tem que ser pensado a respeito disso, mas eu acho que a televisão não está de todo errada de não se interessar pelo produto que nós temos produzido. Eu me refiro também ao cinema que eu faço. A maioria das coisas que eu faço, ninguém se interessa, né? Então é uma raríssima exceção. De 10 filmes que eu tenho, um só que tem tido comercialmente um sucesso, né? Enquanto que coisas que às vezes não têm grande valor Claro, tem cultural, sim, tem entrada muito fácil, forte, né, na televisão. fácil. Sim, então são dois, a gente tem que equilibrar esse discurso, né? A televisão, ela tem muitas coisas que nós fazemos que é melhor do que está na televisão. Só que os discursos do cinema também são, às vezes, muito perigosos, né? A liberdade que o fomento público nos oferece nos faz a gente ter um discurso, às vezes, muito perigoso para a TV aberta, né? Então, a TV aberta ela não se interessa por algumas coisas que nós estamos debatendo. Fausto, falando disso, quais são atualmente seus projetos para o futuro? Eu tenho vários projetos e alguns vão naufragando pelo meio do caminho, principalmente porque outras pessoas acabam fazendo. Desde que eu estava na universidade, eu sonhava em fazer um filme sobre a Serra Pelada, e ele já foi feito, como o espectador bem sabe. E aí aparece, de repente, um longa-metragem. Isso, feito pelo Heitor Dália, de forma muito competente, né, na maior parte do filme. Né, e é um cineasta que eu gosto, que eu respeito, brasileiro. E outro projeto que eu tinha que também naufragou porque outros cineastas já estão fazendo, eu estou falando de projetos mais ambiciosos. É o do Lampião, né, que vai ser feito uma trilogia brasileira, né, e eu imaginava que dava para fazer um filme no estilo do Sérgio Leone, sabe? Uma coisa épica, uma coisa mitológica mesmo, sobre o Lampião e Maria Bonita, mas infelizmente outras pessoas já estão fazendo e eu espero que faça bem. Na década de 50 houve várias tentativas de uma espécie de faroeste brasileiro com esse tema, né? Tem que ser pensado. Né? A gente não, se for feita uma coisa uma coisa antropofágica, sabe, de gerir aquilo e botar para fora uma coisa nova e que realmente seja tupiniquim, que realmente seja brasileiro, que tenha a nossa identidade cultural, aí eu respeito. Agora, simplesmente copiar uma estética do faroeste norte-americano e fizer um produto colonizado, eu não sei se pode funcionar. Isso era um pouco o problema da década de 50, não é? Já no Baile Perfumado, que trata dessa temática, sim, eles fizeram, já não é assim, né? Sempre na história do cinema, não só brasileiro, existe um grupo que tenta fazer um cinema mais comercial e tem um grupo que tem um cinema mais... criativo. Não só criativo, mas de expressão, né? Original. Sim. De escola, né? Um cinema que é uma escola no sentido filosófico, de ter uma ideia ali de um grupo para ser transmitida para aquela geração. Né? A nossa geração tem problemas que a década de 50 não tínhamos, né? Problemas para pensarmos como artistas. Essa temática do cangaceiro, Lampião, toca em questões muito fortes. Sim, tem a questão da dominação, né, do homem sobre o homem, tem questões sobre a exclusão, sobre a revolta. É um leque poderosíssimo, que se for bem abordado... Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Se você deixar sua mensagem para os telespectadores, seria importante. Tá, eu gostaria de falar para as pessoas que fazem cinema no Brasil e em Brasília, especificamente. Né? Em Brasília a gente tem lutado bravamente para viabilizar um cinema que se identifique com nossa cidade. Né? A gente tem um instrumento poderoso que é o FAC, né? Que é o Fundo de Apoio à Cultura, que cabe aos artistas da cidade defenderem, né? Porque, obviamente, sempre o Estado vai querer abortar esse tipo de recurso para a arte, né? Então, eu queria dizer que o cinema da cidade existe, né? E que as pessoas da cidade estejam prestigiando esse cinema porque tem sido feito coisas importantes. Existem cineastas de muito gabarito na cidade, pessoas que eu gosto muito. Existe a Dácia, existe o Adirley, existe
a Érica, existe o Rafael Lobo, que é um cineasta de uma geração mais jovem, que eu acho de uma competência absurda. Existe o Chamorro, existe uma Então, muita gente, o Santiago um Delab, grupo grande. muita gente e eu nem lembrei dos mais importantes do meu ponto de vista, né, aqui na cidade. Então a gente tem um cinema que eu acho que vai se tornar importante dentro do território nacional. E como a gente é um país importante no mundo, vai se tornar um cinema importante no mundo. Que beleza. Muito obrigado pela sua colaboração, Disponha. por essa conversa que fluiu tão bem. Disponha sempre aqui do nosso programa, tanto Obrigado. para divulgar, quer dizer, trabalhos novos seus, como para falar essa mensagem de espiritualidade, de vida, né, para todos, que é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns pelo programa. Tomara que tenha cada vez mais êxito e ficamos aqui a seu dispor. Muito E obrigado. você que está em casa nos vendo, fique conosco. Em breve voltaremos para um outro Encontro para o Bom Viver.